Gente, eu quero falar com você sobre o maior time de futebol que eu vi na minha vida, tá? Qual é o maior time de futebol que esse rapaz aqui, esse senhor que acompanha futebol há 45 anos viu na vida? Bom, mas antes de eu seguir, eu peço por gentileza que você curta aí, dê o seu like, faz isso agora porque depois você esquece. Eu preciso de likes para poder ter meus vídeos recomendados pelo YouTube. Eu peço por gentileza que você compartilhe, sobretudo se você gosta de futebol, né? Peço por gentileza, que você se inscreva no canal aí. Eu tenho eu preciso de 1000 seguidores, 1000 inscritos aqui no canal, né? O teu dedo não vai cair se você apertar aí no inscreva-se, né? E peço também por gentileza que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Bom, mas então, qual é o maior time que eu vi na minha vida? Time de futebol. Gente, eu acompanho o futebol aí há quase 50 anos, né? Então eu vi muito time bom, time brasileiro e time estrangeiro, né? Agora, não me vem com esse papo de Barcelona do Xavi do Iniesta não, tá? Que era um senhor time, né? Mas não é o melhor. O melhor time que eu vi na minha vida foi o Flamengo de 1981. Dói um pouco no coração para mim, um vascaíno falar isso, mas é o melhor time que eu vi na minha vida. Flamengo de 1981. Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior. Andrade, Adílio e Zico. Tita, Nunes e Lico. É o maior time que eu vi na minha vida. Curiosamente, gente, esse time só jogou lá em 81 4 vezes junto, né? Mas tem motivo para isso. Primeiro é que nem sempre o Marinho jogava na zaga. Muitas vezes, em vez do Marinho, jogava o Figueiredo, que também era um senhor jogador, né? Mas eu acho que o Marinho era melhor que ele e tal, né? Mas então, às vezes, jogava o Figueiredo, né? E o Lico só se tornou titular do time ali, faltando uns 10 jogos para o final da temporada, né? Porque o titular da ponta esquerda era o Baroninho, né? Então, o Lico, o Carpegiani enxergou nele, o técnico Carpegiani enxergou nele uma capacidade de, além de atacar pela esquerda, ele também compor o meio-campo, e que isso seria muito bom, teria um cara para fazer dupla função, né? E aí ele conversou com o Zico sobre isso, o Zico concordou, né? E aí o Carpegiani botou o Lico no time. Costumam dizer, o Zico fala muito isso, né, que foi a cereja do bolo, né, porque ali ele deu uma acertada no time, né, o time tinha algumas deficiências na marcação e com o Lico fechando o meio campo isso desapareceu. Por isso que os caras só jogaram 4 vezes juntas. Mas era um time absolutamente perfeito, né? Ele era perfeito do ponto de vista técnico e ele era perfeito do ponto de vista tático, né, que também é tão importante quanto, né? Então, tecnicamente você não tem o que falar de um time desses. Um time que tem Zico, que tem um meio campo com Andrade, Adílio e Zico, né? Então, só por aí, né? O Tita era excelente, o Lico era excelente. O Nunes, ele não era técnico, mas ele era um cara muito inteligente, que sabia fazer gol como ninguém, né? Então, os 2 laterais titulares da seleção brasileira, Leandro, né, maior lateral direito que eu vi jogar na minha vida, né, e maior zagueiro que eu vi jogar na minha vida também, inclusive, né, o Júnior na lateral esquerda, né, o Moser era um cara que tinha técnica e que tinha raça, né, então o Marinho era muito bom, o Raul era um goleiro muito bom, experiente, então é um time tecnicamente perfeito. Agora, taticamente, qual era o segredo daquele time? O segredo daquele time é que alguns anos antes o Zagallo já tinha inventado a história do falso ponta esquerda, né? Que era o quê? O cara que jogava pela esquerda quando o time tinha a bola e que quando ele perdia a bola, ele voltava para reforçar o meio-campo, né? Que no caso, o falso ponta esquerda seria o Lico, né? Entrou no lugar do Baroninho para isso, né? Mas o que aquele time inventou é que tinha o falso ponta esquerda e tinha o falso ponta direita também, né?
Ou seja, o Tita lá na direita ele fazia a mesma coisa, com a bola ele atacava e aí quando perdia a bola ele fechava o meio campo. Então era um time que quando atacava com 3 atacantes, mas era um time que quando defendia ele tinha 5 no meio de campo, né? Então era difícil, né? Era difícil jogar contra aquele time. Taticamente absolutamente perfeito, né? E o Nunes cumpriu o papel dele brilhantemente, que era fazer gol, né? Então, o Zico nem se fala, era a estrela da companhia, né? E o time, você não encontra vulnerabilidade daquele time. É por isso que eu digo que o tal polêmico jogo de 1981 da Libertadores, o Flamengo e Atlético, lá no Serra Dourada, se o Reit não tivesse feito aquela lambança toda, ficasse 11 contra 11 até o fim, possivelmente ia dar Flamengo, da mesma forma. Por quê? Porque o time do Flamengo era melhor que o time do Atlético. O time do Atlético era muito bom, mas o do Flamengo era melhor, né? E o Flamengo ainda jogava. Se empatasse ia para a prorrogação, e se empatasse a prorrogação era o Flamengo que classificava, né? E é por isso que eu digo também que em 82 o time base da seleção brasileira tinha que ser esse Flamengo, né? O que o Tele Santana tinha que fazer era chamar o Carpegiani, que era técnico do Flamengo, para ser auxiliar técnico dele, para dar uma assessoria e colocar os caras lá, né? O Flamengo, como time, como a seleção brasileira, reforçado dos gênios. Quem eram os gênios? O Falcão, o Sócrates, né? Podia botar outra zaga, podia botar o Leão de goleiro, que era o melhor goleiro e tal, mas o time base é do Flamengo, né? Por quê? Porque o time era espetacular. Quer dizer, você nunca mais vai ver alguma coisa como aquilo. Você nunca mais vai ver alguma coisa como aquilo. Essa flamengada novinha aí, né? A garotada diz, que 81, que 2019, Jorge Jesus. Os caras não têm noção. Os caras não têm noção. Não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. E assim, eu tenho certeza que o Tele Santana só não fez isso, né, de botar o time base, o time do Flamengo, porque era dar muito cartaz pro Cláudio Coutinho, porque foi o Cláudio Coutinho que montou basicamente o time, né? Então, quer dizer, é uma questão de vaidade, né? Não vou botar o time do Flamengo como time base não, porque dá muito cartaz pro Cláudio Coutinho, né? O futebol tem dessas coisas. Mas enfim, melhor do que esse time eu não vi. Coloca aí nos comentários se você viu algum time melhor e por que esse time que você viu melhor era melhor que esse Flamengo de 81. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí a assistência e eu tenho aqui no canal 700 e poucos vídeos, né, sobre futebol, sobre política, sobre aulas de administração, porque eu fui professor de administração durante mais de 20 anos, né? História, novela, cinema, teatro, atores, atrizes, música, muitos temas variados, né? Você escolhe aí os de sua preferência e tenha uma boa assistência. Muito obrigado.